Olá, alunos da FUPAC Nova Lima. Eu venho aqui agora tratar com vocês o Instituto dos Vícios Redibitórios, também chamados de vícios ocultos. O vício redibitório, dentro do Código Civil, ele recebe o tratamento a partir do artigo 441 do Código Civil. O vício redibitório é o vício oculto da coisa, que a torna impróprio para o uso ou diminua o seu valor. O vício oculto, ele pode, então, tornar a coisa imprestável ao fim a que ela se destina ou reduzir a capacidade do bem. O vício oculto, ele se aplica aos contratos comutativos. Lembram-se o que é contratos comutativos? São os contratos bilaterais, aqueles que estabelecem obrigações recíprocas para ambas as partes. E em contratos de doação onerosa. Lembram-se da doação onerosa? É aquela doação feita com encargo. Mas os vícios redibitórios se aplicam até o limite máximo do encargo, ok? Voltando. Vícios redibitórios são vícios ocultos. Aquele vício que nós não conseguimos perceber a um olhar do homem médio, ou seja, aquele olhar não técnico. Esses são os vícios redibitórios. Repare que os vícios redibitórios diferem-se dos vícios aparentes. Vamos imaginar, por exemplo, que eu estou negociando o meu carro. Estou negociando o meu carro por 70 mil reais. Mas o meu carro, ele possui ranhuras na sua pintura. Tem uma leve batidinha ali na porta, né? O carro possui algumas ranhuras. Concordam que esses defeitos no meu carro, eles são defeitos aparentes? Você consegue facilmente perceber sem ter que ter um olhar técnico sobre a coisa? Simplesmente visualiza e entende que aqueles vícios já estão presentes. Os vícios aparentes, no âmbito do Código Civil, eles não são indenizáveis, porque já se presumem contraídos no preço ajustado. Olha, estou vendendo o meu carro por 70 mil. Aí você chega para comprar meu carro e fala assim, olha, e essas batidinhas aqui? Meu amigo, meu carro vale 80 mil. Estou vendendo eles por 70 mil porque tem essas batidinhas. Entenda? Os vícios aparentes, existe uma presunção de que eles já se incorporaram no ajuste realizado. O vício oculto, não. O vício oculto é aquele que exige um olhar mais técnico, que você não consegue perceber, por exemplo, numa simples vistoria, numa simples análise. Ou esse vício aparece quando o defeito se manifesta, ou quando você leva aquele objeto para um exame mais acurado, um exame de um perito, o exame de um especialista. Imagine, por exemplo, que vocês estão morando em uma casa recentemente comprada. Muitas vezes, você não consegue perceber que aquela casa ela possui uma infiltração. Você só vai notar que essa infiltração existe quando a parede começar a ficar mofada, quando o vício já se manifestar no âmbito externo, quando já for possível o olhar não técnico. Esses são os vícios ocultos. Eles maculam a coisa, eles estão ali
desde o momento em que a transação inicial ela é realizada. Muitas vezes, esse vício já era, inclusive, conhecido pela outra parte contratante, o que pode revelar, não é mesmo? Até a existência de uma má-fé contratual. E aí, esse vício oculto, ele enjeita a coisa. Na presença de um vício oculto, o que nós podemos, quais são as características, o que ele pode acarretar? Muito bem. O vício oculto, ele pode tornar imprestável a coisa, né? Ele pode deixar a coisa ali inviável para o seu uso. Mas concordam que ele também pode apenas diminuir o valor dessa coisa? Vamos imaginar, por exemplo, que eu compre uma máquina de fazer canetas, ok? E essa máquina faz ali 100 canetas por hora. 100 canetas por hora, uma máquina muito potente. 100 canetas por hora. E essa máquina custou 100 mil. 100 canetas por hora, ela está lá fabricando. Mas essa máquina, ela possui ali um vício na sua engrenagem, nos seus componentes, e ela não está produzindo 100 canetas por hora. Ela tem a sua capacidade reduzida. Ela está produzindo apenas 60 canetas por hora. Mas veja só, muito embora esta máquina esteja produzindo abaixo da sua capacidade, apenas 60 canetas por hora, pode ser que esse volume de canetas também me atenda. Então, entende que eu talvez não precise resolver este contrato, extinguir este contrato, porque o volume, ainda que menor, produzido por essa máquina, atende às minhas necessidades, atende à minha expectativa. Dentro dessa conjuntura, os vícios redibitórios, uma vez declarados, eles podem manter o contrato vigente, mas reduzir proporcionalmente o preço em face, né, daquela redução da capacidade do bem. Então, no nosso exemplo aqui, né, a grosso modo, se essa máquina que produzia 100 canetas por minuto custou 100 mil reais, talvez, por produzir apenas 60 canetas por minuto, ela poderia ter um desconto, né? Custar apenas 60 mil reais. Tá? Isso é um exemplo, né, a grosso modo aqui, para que a gente possa entender bem como se aplica esse instituto. Então, pessoal, na redação do artigo 442, isso fica muito claro. Na presença de um vício oculto, né, o artigo 442 dá para o adquirente do produto duas alternativas. A primeira delas, rejeitar o negócio. Olha, a coisa é imprestável para o uso a que se destina. Só me resta rejeitar o negócio, né? Ou, se aquela coisa, muito embora defeituosa, ainda me atende, porque ela só teve a sua capacidade reduzida, eu posso também rejeitar o negócio, porque não sou obrigado a firmar contrato com um objeto defeituoso. Mas posso também pedir o abatimento proporcional do preço, ficando com o bem, né? Então, eu posso rejeitar a coisa, redimindo o contrato, ou eu posso reclamar o abatimento proporcional do preço. É muito interessante porque esse Instituto dos Vícios Redibitórios, eles dão, no campo processual, acesso a dois tipos de ações específicas do Código Civil
e que geralmente são objeto de cobrança na prova da ordem dos advogados. O primeiro delas é o seguinte: minha intenção é rejeitar a coisa e redimir o contrato. Eu vou ter que propor, caso eu não consiga alcançar por acordo esta redibição do contrato, eu vou ter que propor uma ação redibitória. É uma ação específica para rescindir o contrato na via judicial. Ou eu posso exercer o meu direito de ter um abatimento do preço, caso deseje ficar com a coisa. E também tem uma ação específica para propor neste sentido. Ela é chamada ação quanti minores. A ação quanti minores é o instrumento processual utilizado para, na existência de um vício redibitório, desejando o adquirente permanecer com a coisa e reclamar um abatimento do preço, exercer esse seu direito na via judicial. Vamos lá. Agora, algumas conjunturas acerca desse vício redibitório. Se o alienante, aquele que vendeu, conhecia o vício ou o defeito da coisa, ele agiu de má-fé. E o direito não tutela a má-fé. Então, esse alienante, ele deverá restituir o que recebeu a título daquele produto, mais perdas e danos. Pode ser também que ele estava de boa fé no exercício desse contrato, não conhecia o vício. Neste caso, ele tão somente restituirá o valor recebido, mais eventuais despesas que aquele contrato eventualmente tiver gerado. Nós temos que olhar também, né, caso a responsabilidade do alienante, né, ela subsiste, ainda que a coisa pereça em poder do adquirente, né? Se ela pereceu pelo vício oculto, já existente no tempo da tradição. Em outras palavras, o que estamos dizendo é o seguinte: se no momento da transação, momento em que houve aquela transação, compra e venda de um determinado produto, o vício já incutia a coisa, o vício já era existente, vamos imaginar que a coisa está em poder, então, do adquirente. E aquele defeito é tão grave que a coisa perece em poder desse adquirente. Nesse caso, tá, o alienante responde pelo vício oculto. Tá? É aquela situação, né, em que não se aplica aqui a tese do resperit in domino, né? Porque a coisa já estava em poder do adquirente. Então, era ele já proprietário da coisa. A coisa pereceu em seu poder, mas pereceu em decorrência de vício oculto existente já no momento da alienação. Temos que ficar atentos também ao prazo decadencial para solicitar a redibição ou o abatimento do preço. Os prazos são curtinhos, tá? Se o objeto transacional for empresa móvel, tá? O prazo é de apenas 30 dias. Se o objeto transacionado for um imóvel, este prazo é de 1 ano. E a partir de quando se conta este prazo? Ele é contado a partir da entrega efetiva da coisa. Mas vamos supor aquela situação em que o indivíduo já se encontrava
na posse da coisa, antes, né, do contrato ser realizado. Nestes casos, tá, os prazos estatuídos, 30 dias ou de 1 ano, eles são reduzidos à metade. Como assim? Né? Vamos imaginar que eu estou falando de um imóvel. Pode ser que este imóvel esteja sendo negociado para um indivíduo que já ocupava aquele imóvel por outra natureza, como, por exemplo, um contrato de locação. Ele já estava na posse da coisa, né? Antes da realização da avença. Neste caso, ele já conhecendo a coisa, o prazo ele é reduzido à metade. Podemos dar como exemplo também, no caso de bens imóveis, né? Aquela situação em que o cara ele pega o carro, né? Pega um veículo para fazer emprestado, por exemplo, e logo na sequência, ao devolver aquele veículo, surge a possibilidade de aquisição. Ele já estava anteriormente na posse da coisa. Nestes casos, o prazo também é reduzido à metade. Ok? Esses são os institutos dos vícios redibitórios. Vamos, na próxima aula, tratar do instituto da evicção. Muito obrigado.